Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de abril de 2020, uma quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa, que antecede o domingo de Páscoa. E eu espero que a paz do Senhor esteja reinando sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nesta manhã, eu quero fazer uma meditação sobre alguns momentos acontecidos na quinta-feira, antes da prisão do nosso Salvador Jesus Cristo. E numa ótica um pouco diferente, quando eu estava preparando esse devocional. A ausência de Judas. A ausência do discípulo Judas em um momento importante e aquilo que ele perdeu. Jesus Cristo estava reunido para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E neste ambiente, Jesus revelou coisas importantíssimas para o desenvolvimento do cristianismo e no decorrer da história dos seus próprios discípulos. Ele deu exemplo ao lavar os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, o memorial, para que fosse lembrado o sacrifício que ele, dentro de um dia, ele estaria realizando. Não foi em favor de toda a humanidade. E eu quero olhar da visão de Judas. Judas acompanhou Jesus Cristo pelo quase 3 anos de ministério, pôde ver os milagres, as maravilhas que o Senhor fez, os ensinamentos que o Senhor apresentou, os confrontamentos com a elite religiosa. Então ele pôde ver, e num momento crucial acontece algo, e eu quero meditar com você nesta quinta-feira. É interessante, no verso João capítulo 13, do verso 21 ao verso 30, relata o ambiente e o diálogo de Jesus e seus discípulos. E diz o seguinte, na celebração da ceia: depois de dizer isso, João capítulo 13, do verso 21 ao verso 30. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas a ninguém a mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu, Judas saiu. E era noite. Judas saiu daquele ambiente tão maravilhoso, tão bem preparado, com tanto significado, com tanto a ser ouvido de Jesus. Judas se ausentou. Meus irmãos, Judas se ausentou. Judas, ele não ouviu Jesus dar consolo aos seus discípulos. João capítulo 14, verso 1, 3 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus Cristo entregou aos seus discípulos que ali estavam palavras de consolo. Judas não estava lá. Também Jesus deu uma palavra de direção a eles.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus foi objetivo na centralização, na pessoa dele mesmo, para chegarmos a Deus. Ah, Judas não estava lá. Também Jesus falou e entregou aos seus discípulos ali poder e autoridade. João capítulo 14, verso 12 e 13. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que palavra de autoridade aqueles homens que ali estavam, ouvindo, e os acontecimentos que iam se desenrolar a posterior. Ah, Judas não estava lá. Judas não estava lá quando Jesus deu uma palavra de pertença aos seus discípulos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus diz aos seus discípulos que eles não serão abandonados, que eles têm uma pertença, eles pertencem a Deus. E eles receberão um conselheiro, e o conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Que palavra maravilhosa que o Senhor entregou ali para os seus discípulos, mas Judas não ouviu, Judas não estava lá. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ah, que palavra, sabendo que eles não estariam sós e que o Espírito Santo viria sobre eles e ele seria o seu conselheiro para os direcionar, para os orientar, para capacitar. Que coisa boa ouvir isso de Jesus nesses momentos de intimidade com os seus discípulos. Que pena que Judas não estava lá. Também o Senhor Jesus revelou que estariam para sempre com seus discípulos. E ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecerem em mim. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Perdão, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus Cristo estava dizendo que seus discípulos tinham que ficar unidos a ele para que sejam frutíferos. Que mensagens maravilhosas, que ensinos importantes para os discípulos nos últimos momentos antes de Jesus sair daquele local, daquele jantar com os seus discípulos. Ah, Jesus Cristo também ensinou algo maravilhoso e ele deu um mandamento novo para os seus discípulos. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os conheço, eu os tenho como amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Meus irmãos, que coisa boa que Jesus, nesses momentos, ele diz aos seus discípulos que ali estão. Como é bom saber que ele deu um amem-se uns aos outros. Ame, e o amor maior é poder doar-se pela vida do outro. Como é bom saber que não somos simplesmente servos, porque o Senhor não transmite tudo ao servo, mas ele nos chama amigos, porque ele transmitiu tudo que nós deveríamos saber. Como é bom ser chamado amigo de Jesus, porque ele nos revelou tudo. Quão importante essas palavras nos últimos momentos daquela reunião com seus discípulos, menos para Judas.
meus irmãos, e ainda mais, Jesus, ele falou sobre o papel do Espírito Santo que viria, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ah, o papel do Espírito Santo em convencer o homem do seu pecado, para que ele possa se arrepender e ter perdão dos seus pecados, poder encontrar a Cristo. O papel do Espírito Santo de Deus em convencer o homem. Ah, que ensinamentos maravilhosos, que reunião tremenda, que reunião rica em ensinamentos e aquilo que seus discípulos precisariam ouvir para o decorrer da história do cristianismo no mundo. Ah, meus irmãos, que pena que Judas não estava lá. E ainda mais Jesus, no capítulo 17 de João, ele ora a Deus. E ele ora por si mesmo. E ele diz: chegou a hora. Depois de dizer, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não ora e entrega o seu ministério, o seu trabalho a Deus, mas também ele ora pelos seus discípulos que ficam. E diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus Cristo ora por si. Jesus Cristo ora por aqueles 11 homens que ali estão com ele. Mas também, meu irmão, minha irmã, Jesus ora por nós. Jesus ora pelos cristãos de todas as eras. Jesus ora por mim e ora por você. João 17, do versículo 20 ao verso 23, ele diz: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Jesus Cristo, ora por mim, intercedeu e intercede por nós no século XXI, a Igreja de Cristo nesse tempo. Por isso, meus irmãos, que é interessante, nessas horas que antecedem o momento o momento da entrega de Jesus aos religiosos, o Senhor ensina, dá ensinamentos tremendos, fundamentais para os seus discípulos. Ah, que momento especial foi esse! O Senhor nos ensina, lavando os pés, a serem servos. O Senhor os ensina a instituir a ceia do Senhor e o Senhor os dá preciosas orientações e conselhos para aquilo que eles precisariam passar. Meus irmãos, infelizmente, Judas, no decorrer da história, o papel de Judas não estava lá. Jesus sai com seus discípulos, era noite, e vai para o Monte das Oliveiras, e ele vai com seus discípulos e vai orar, vai fazer momentos de angústia, momentos de dor, porque ele sabia o que estava destinado para ele. Mas eis que chega lá, eis que chega alguém, Judas está chegando, lá vem Judas, mas Judas não está sozinho. Judas traz consigo a milícia
dos religiosos, vêm com espadas, vêm com varas para prender Jesus. E Judas, o discípulo que caminhou com ele, transformou o ósculo santo, um beijo, em um beijo de traição. Ah, Judas não estava recebendo as instruções. Judas se ausentou e, como diz, o Satanás entrou nele e ele se ausentou de todas essas bênçãos. Ah, Judas se arrepende. Judas teve remorso por poder ver que aquilo que ele determinara, e eu não sei o que ele pensava, talvez ele pensasse que quando Jesus estivesse pressionado pelos... Jesus com glória e poder ia destruir a todos, quem sabe? Mas quando ele viu que as autoridades estavam direcionando para que Jesus fosse levado à morte, Judas, ele teve remorso. Judas teve remorso. De manhã cedo, todos os chefes, sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Mateus capítulo 27, do verso 1 ao verso 5. Judas cai na realidade. Tem consciência do sentimento de culpa, do seu erro que ele cometeu. E o remorso leva a uma tristeza, a uma angústia profunda, e levou Judas à morte. Jesus levou Judas a enforcar-se. Meus irmãos, é interessante essa questão do remorso e a questão do arrependimento. É interessante, meus irmãos, que tudo que Jesus naquela reunião nos apresentou levaria a graça de Deus. Deveria saber que quando nós erramos, não simplesmente deve ter um sentimento de remorso ou um arrependimento profundo que leva à tristeza, mas o arrependimento tem que levar ao perdão, à necessidade de perdão. Judas, ele compreendeu que o erro dele não tinha como ser perdoado. Mas, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo nesta quinta-feira, há o arrependimento. O arrependimento que há perdão. O próprio apóstolo Pedro, nesse período de muita tensão emocional, Pedro pôde também errar e negar a Cristo 3 vezes e se arrepender profundamente. Mas ele não decidiu pela morte. Ele esperou a graça de Jesus Cristo. Ele esperou a graça e o perdão de Jesus. E Jesus, perdoando, ele teve a oportunidade de mais uma chance, de mais uma oportunidade de compreender o que Jesus Cristo veio fazer, veio perdoar pecados. Por isso, nessa devocional dessa manhã, eu quero transmitir para você duas coisas. A preciosidade de estar em comunhão com Cristo. A preciosidade de estar intimamente e receber os ensinamentos de Jesus Cristo, que são preciosos para a direção e para a nossa vida espiritual e o encaminhamento e a prática cristã dos nossos dias diante da sociedade. Mas também destacar quando nós nos ausentamos da presença de Jesus Cristo, quando nós nos ausentamos dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós somos influenciados pelo mundo, nós somos influenciados assim como foi Judas, porque o príncipe desse mundo é Satanás.
Por isso, meu irmão, nessa quinta-feira, a quinta-feira que Jesus Cristo passou antecede as dores da prisão, da condenação e da crucificação. Por isso, nesta manhã eu quero que você medite. Não saia da presença de Jesus. Não se ausente da presença maravilhosa de Jesus, da comunhão dos ensinamentos de Jesus. E o segundo aspecto que eu quero destacar, que você, quando cometer pecado e se arrepender profundamente, não fique simplesmente com remorso que vai levar à angústia e à depressão, mas que você lembre em arrependimento sincero, mas saiba que Jesus Cristo perdoa, e Ele perdoando, nós podemos recomeçar o nosso caminho em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nessa quinta-feira que antecede a sexta-feira de Páscoa, decida ficar com Jesus, decida ficar com a intimidade com Jesus, decida ficar no ambiente onde tem os ensinamentos de Jesus, decida ouvir a voz de Jesus. Muitos se ausentam e se ausentando, perdem a oportunidade de serem abençoados e não cair nas armadilhas de Satanás. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua atividade. Se você está trabalhando em casa como eu, se você está trabalhando pela sua empresa, ou se você está em férias coletivas ou de alguma forma. Mas eu quero que você separe essa quinta-feira para pensar sobre a quinta-feira que Jesus passou com seus discípulos. É a intimidade que Ele quer também passar com você. Ouça a voz de Deus, não se ausente e seja abençoado, em nome de Jesus. Eu quero, antes de encerrar essa mensagem, dizer aos nossos irmãos da Igreja Batista do Jardim Marieta, Igreja Batista em Bofete, que nós não celebraremos a ceia do Senhor, nós celebramos sempre no segundo domingo, nós não celebraremos a ceia do Senhor online, tá? Nós teremos o culto normal, a nossa escola bíblica pela manhã, no domingo normal, o culto à noite também, mas nós não celebraremos a ceia do Senhor online. Eu entendo que a ceia do Senhor é uma comunhão presencial do povo de Deus. Então nós esperaremos essa pandemia passar, nós podemos estarmos novamente juntos, com todas as precauções, para que nós celebramos a ceia do Senhor em unidade, juntos, em comunhão, um para com os outros, ok? Vamos orar. Peço que você, nesse momento, nós estejamos unidos em oração, assim como Jesus orou por si, pelos seus discípulos, e por nós nessa era, no século 21, que nós possamos também orar uns pelos outros. Eu quero agradecer a Deus pelos pedidos que estão sendo feitos, mas também pelas bênçãos que estão recebendo e as respostas de oração que o Senhor tem dado a todas elas. Então vamos orar, irmãos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã nós meditamos sobre, Senhor, aquela noite, Senhor, que antecedeu a prisão do teu filho, e quão preciosa foi, ó Deus. O Senhor, apresentou aos seus filhos, Senhor, Senhor, o alicerce, Senhor, amado do servo. Senhor, o Senhor entregou um novo mandamento para amarmos uns aos outros, Senhor. Senhor, o Senhor apresentou, ó Deus, Senhor, palavras de consolo, palavras de autoridade, palavras de ânimo, palavras, Senhor, concedendo, Senhor, o Espírito Santo que viria sobre nós, Senhor, para que nós tivéssemos, Senhor, uma vida digna e levássemos o teu evangelho à frente. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos ajuda no Senhor, que o ambiente de luz naquela noite seja o mesmo ambiente de hoje, que nós não nos ausentamos da tua presença, para que nós não ausentamos dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos, Senhor, nos alimentar dela dia após dia e poder viver e praticá-la dia após dia. Pai, nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre aqueles que estão tão perto, Senhor, da tua salvação. Aqueles tão perto, Senhor, que, Senhor, muitas vezes estão nos nossos cultos, Senhor, mas ainda, Senhor, não estiveram nesse ambiente, Senhor, de intimidade e de fé, ó Deus, para receber a tua palavra e se manter na tua presença. Eu peço, Senhor, por aqueles que têm ouvido tanto tempo a tua palavra, mas ainda não se decidiram. Dê-lhes mais uma oportunidade, ó Deus. Dê-lhes mais uma oportunidade de não se ausentar como foi Judas. Judas não se apropriou, Senhor, não se apropriou dessas verdades. Pelo contrário, ó Deus, foi instrumento de Satanás, ó Deus, para levar seu filho
aquilo, Senhor, que Senhor, as Escrituras já o diziam. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu peço tua misericórdia nesse ambiente de Páscoa. Que a palavra, Senhor, penetre no coração, Senhor, e o teu Santo Espírito que convence o homem, Senhor, possa convencer da necessidade do arrependimento, de entregar a Cristo e ter uma nova criatura, e ser uma nova criatura. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essa Páscoa seja uma Páscoa de salvação para as famílias, seja uma Páscoa, Senhor, de edificação das famílias, para que nós possamos, no ambiente, Senhor, estar sempre íntimos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, ainda eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos, cada lar, Senhor, os nossos idosos, Senhor. Eu lembro do irmão Dutra, Senhor, a irmã Lenita, que estivemos uma rápida visita a ele, Senhor, no dia de ontem. Senhor, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir por aqueles que estão preocupados com seus idosos em seus lares. Pedimos a tua bênção, a tua paz e a tua saúde sobre as suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja a ser edificada onde eles estiverem. Senhor, ainda oramos pelos, Senhor, pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos pesquisadores científicos que estão buscando, Senhor, uma vacina para esse vírus. Oramos, Senhor, pelos policiais que estão nas ruas. Oramos, Senhor, amado, pelos nossos governantes em todos os níveis. Que a tua bênção, Senhor, que haja, Senhor amado, humildade, que haja, Senhor, entendimento, Senhor, para que a nossa nação seja, Senhor amado, abençoada nesses momentos. Sai, amado, nós sabemos que tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso pedimos a tua bênção nesta quinta-feira, ó Deus. Senhor, agradecemos pela oportunidade de abrir a tua palavra, que ela chegue aos lares e haja transformação para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração nesta quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço, que Deus abençoe. Fique com Deus.